Com imenso prazer, estamos aqui no nosso Café com Análise para mais um encontro para explorar, no bom sentido, a sabedoria, a sensibilidade do nosso participante, o Dr. Antônio Carlos Cortes, advogado, radialista, carnavalesco e psicanalista, né? O que, para nós, é um encanto saber que ele transita bem por todas essas áreas, né? E eu quero compartilhar, né? Vamos ver o que o Cortes tem a dizer, não necessariamente ele concorde com o que eu andei escrevendo, que é agora procurar um pouco ver pelo lado do direito penal e processual penal, mas tendo o olhar da psicanálise para essa questão que tem tocado a todos nós há 10 anos, que é a falta de celeridade, né, no caso Kiss, e que é uma falta de celeridade também no trabalho de luto, né? Eu entendo que uma coisa não está separada da outra, né? Eu me toco muito por isso, e por uma empatia enorme. Quando eu assisti, Cortes e Alexandre, toda a série, a minissérie na Netflix, eu entendo que ali não existe uma ficção no que é factual e no que é da dor de quem sobreviveu, dos pais, né? E esta minissérie, o que me chamou a atenção é que eles focam mais na luta inicial, que era de comprometer o Ministério Público, né, e comprometer a Prefeitura e os bombeiros. Lá na Globoplay, no documentário da Globoplay, não que não tenha seus méritos também, porque explora mais um pouco a questão do processo todo, né, não fica muito em foco isso, né? Não tem um foco maior nisso. Tanto é que uma parte dos pais andaram até querendo processar a Netflix, mas a associação entende que não, porque acha que a Netflix fez o seu papel e fez bem feito. Então, eu acho que o que tem em jogo para a gente falar é exatamente algo que demanda interdisciplinariedade. E nada melhor do que, né, trabalhar a questão do direito penal e processual penal com o olhar da psicanálise em relação a essa dor, a esse luto, né? Eu, quando escrevi no Real News de Canoas e no Jornal da Zona Norte, que eu tenho parceria com a Carla Kuntz, né, e com a Delicel, eu trouxe essas questões todas, né, para contribuir, abrir uma discussão. Mas eu tive a humildade de pedir apoio para o doutor Rodrigo Schmidt, que escreve conosco no Real News, que é um criminalista, porque a gente precisa dialogar, né, na interdisciplina, mas em algum momento com as questões objetivas que são atinentes a cada área. Então, foi a partir daí que a gente começou a conversar e tentar ver o que dá para se fazer nesses 2 anos de espera, né? Lá no Globo News eu vi uma coisa interessante, o depoimento de uma sobrevivente que perdeu o irmão e que ela abraçou um dos pais dos réus, sem ódio no coração, sem mágoa, né? Eu vejo algo do campo da justiça restaurativa para, nesse viés, tentar aliviar esse ódio, aliviar essa mágoa e trazer para esse trabalho de luto, porque eu acredito que os réus também estão em luto, né? A vida deles foi destruída, eles perderam trabalho, perderam credibilidade, as famílias estão sofrendo, envergonhadas, né? E tem um memorial para ser feito. Pode ser utopia da minha parte, mas eu imagino como seria bonito um memorial em que todos estivessem juntos, né, para reparar, né? Porque é isso que a justiça restaurativa faz, buscar caminhos que não seja só de uma penalização, porque se a gente tivesse que ver todos os realmente culpados, nós não ficaríamos, entendo eu, né, só com 4. Bom, olha, eu falei tudo que eu acho que eu poderia ter falado, talvez eu retome, mas eu quero escutar vocês agora, né? Cortes, eu só vou acrescentar vou colocar mais algumas questões aí para refletir, Cortes, na tua reflexão, e que tem, para mim, elas concatenam com as nossas conversas anteriores, tá? Sobre identidade, sobre Casa Grande e Senzala, elas têm muito a ver com isso. Tem um artigo que, logo que aconteceu na Boate Kiss, ele me chamou a atenção. Era de uma brasileira
é uma estudante brasileira que estava fazendo intercâmbio no Japão. E aconteceu um incidente da Boate Kiss, né, ela viu, né, enfim, e foi trabalhar no outro dia, né? E quando ela chegou no instituto dela, os japoneses esperaram ela no instituto com um corredor polonês. E todos eles deram condolências a ela, porque aquilo era uma tragédia humanitária. Humanitária. E nós, com essa nós, né, Alexandre? Com essa fragmentação de identidade, nós dispersamos um sentimento que tinha que ser nosso. Ali foi perdido. E aí eu coloco esse outro elemento de novo, né? Foi a senzala, né? Não foi na Casa Grande que aconteceu o evento, né? Porque ali existem responsabilidades ali que deveriam servir para que o Estado cumprisse o seu papel. Então, assim, eu acho que são tantas coisas do ponto de vista ético que a própria Lei Kiss já começou a ser desmontada. Exato. Se a gente for nos prédios públicos do Rio Grande do Sul, a maioria não tem, dos prédios públicos, não tem PBCI. Né? Então, assim, são tantas coisas que eu mergulho isso não só do ponto de vista do direito, mas dessa filosofia e dessa questão civilizatória. Como que isso poderia servir pedagogicamente para a gente realmente evoluir e melhorar esse tecido, né, social, né, esse vínculo social, porque esse evento é um evento que me diz respeito do ponto de vista humano, gaúcho, brasileiro, latino-americano, enfim, eu partiria por aí, Cortes. O tecido social está doente. Isso é irretorquível. Eu lembro que, quando aconteceu o caso da Boate Kiss, eu estava trabalhando na Rádio Gaúcha e nós teríamos a cobertura do Carnaval. E aí eu liguei de casa para o Voltaire, que era o coordenador de programação, e disse: Voltaire, eu penso que está suspensa toda e qualquer atividade de cobertura de Carnaval. Ocorreu um acidente gravíssimo, um incêndio lá em Santa Maria, onde já foram detectados que morreram 10 pessoas. Naquele momento, eram 10 pessoas. E Voltaire não sabia. Depois te informa aí, eu acho que está suspenso. E realmente suspendeu tudo, e a partir daquele momento a cobertura se iniciou. E cada vez que noticiavam mais um, eu lembrei um caso, Alexandre e Gaio, que a Clarice Lispector registrou da morte do Mineirinho. E ela disse que, quando ouviu o primeiro tiro, não deu bola. No segundo tiro, chamou um pouquinho de atenção. No terceiro tiro, ela chamou o irmão dela. Nos demais tiros, ela morreu junto. O luto, e aí eu concordo com o Alexandre de voltar aos nossos ganchos dos blocos anteriores, a Sociedade Floresta Aurora, 150 anos. Nasceu de onde? Nasceu para dar o enterro digno aos negros ex-escravizados ou escravizados. Eles eram enterrados em vala comum, sem identificação nenhuma. É muito aí, este direito de luto no passado fazia todo sentido. E a existência do nosso Grupo Palmares, que eu mencionei há pouco, já foi com o sentido também de que buscar essa dignidade do povo negro, de ter a sua morte reconhecida, ter o direito de respeito ao luto, luto por direitos humanos. Tem um livro do, se eu não me engano, do Marrone, não, do Paulo Scott, que tratava sobre o marrom e o amarelo. Decisão judicial se cumpre, mas nós podemos discutir, sim. E eu vejo que o direito que não vence o direito da força não é direito.
Há um desembargador, meu amigo, o Gellen, que ele dizia o seguinte: durmo para dormir o sono dos justos. Outro desembargador disse o seguinte, em uma certa oportunidade: estou quase certo que o réu é culpado, por isso o absolvo. Ora, a liberdade é o bem maior depois da vida. Estas famílias viúvas lá da Boate Kiss, os familiares, os sobreviventes, precisam ter, sim, do Estado um aparelhamento de escuta das pessoas, afetadas direta ou indiretamente. E a ferramenta precisa estar iluminada não pelo foco, mas pelo saber. Os transtornos, o traumatismo, enfrentar a dor, como eu disse, é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A perda dos entes queridos, os sobreviventes, para poder reorganizar a sua vida, a recuperação do laço social, a vida continua neles, pelos laços sanguíneos. E como vocês disseram aí, é importante ter, sim, um museu para que isso não se repita, para que isso não aconteça mais, que não haja negligência, não haja imperícia. Todos os componentes da culpa estão presentes. Alguns em maior ou menor, mas crime eventual, doloso, culposo. Olha, a recordação dos prazeres. E o que eu digo para os familiares, os telespectadores, mesmo aqueles que não estavam por lá, que não eram parentes, mas todos sofreram, como todos nós sofremos, ao saber, precisam sim continuar na luta, na busca de justiça. O que é justiça? Justiça é içar o justo, dar o que é de direito. Então, que os familiares continuem buscando realizar tudo aquilo que os seus mortos faziam. Se eles gostavam de uma música, ouçam essa música. Gostavam de passear num determinado parque, vão lá. Gostavam de uma certa comida, faça essa comida. No local onde aconteceu, vão lá. Eu vejo, pelo olhar da psicanálise, que não se pode fugir, porque fica um vazio, fica um eco. Isso precisa, quem olha a luz de frente precisa olhar as sombras que passam ao largo. Então, preciso enfrentar isso para reorganizar a sua vida, na retomada do dia a dia, da vida social, retornar com relação, tratando os sintomas psicóticos, recuperar o sono. Quantos pais, mães, enfim, não ficaram sem dormir e ainda estão sem dormir? O medo do escuro. Tem gente que não dormia mais no escuro. Tem gente que não consegue mais fazer um churrasco em casa, não acende mais a lareira, porque a chama arde no coração. Então, eu penso que reordenar projetos de impacto para ser desestruturante de todo este, pego emprestado do Alexandre, deste holocausto, deste genocídio que foi praticado com esses jovens estudantes lá em Santa Maria. E vejam como ainda existe gente maldosa, que eu não vou nem citar os nomes para não promover, mas todos sabem, que foram citados indiretamente durante um período do governo Bolsonaro, querendo que estudantes, desculpe, ardessem em chamas, em pneus.